Vais aparecer ao vivo. Tens que escolher a câmera. Olá, boa noite. Está tudo bem? Eu hoje decidi aqui fazer uma live para falarmos de mais um tema e hoje o tema de hoje vai ser o que é que a endometriose nos quer transmitir. Porque se calhar a doença está aqui connosco e se calhar ela quer dizer-nos aqui alguma coisa e a gente não tem andado muito atentas àquilo que ela nos quer dizer, não é? Então, o meu nome é Filipa, primeiro que tudo, e eu sou mentora na endometriose aqui no Projeto Renascente. E hoje então vamos falar aqui sobre um bocadinho sobre a parte, se calhar um bocadinho mais emocional, mais energética, vá lá, mais filosófica, metafórica, se quiserem assim dizer, daquilo que a mensagem, então qual será aqui a mensagem por trás da nossa doença e o que é que ela nos está aqui então a tentar dizer, os sintomas, o que é que isto quer dizer? Aprender aqui a escutar o nosso corpo, é mais isto, ok? Porque as doenças, no fundo, são aqui grandes alertas, ok? Elas têm a função de nos alertar para nos dizer que alguma coisa está a acontecer connosco e a gente não está a ver, a gente não está aqui a tomar atenção, ok? Este algo que está a acontecer connosco é algo que ainda por cima é uma coisa que não é boa, não é? Porque está-nos a transmitir dor, sofrimento, não é? Então é por isso que a gente deve olhar para a nossa doença, para a endometriose, para tentar perceber aquilo que se passa, porque a doença é aqui como se fosse um grande grito de socorro do nosso corpo, que ele nos está a dar este grito, não é? E o que é que acontece se a gente tivesse alguém ao nosso lado e se tivéssemos alguém ao nosso lado a gritar por socorro? A gente ia lá ter com ela, não é? A gente ia ver o que é que se passava, a gente ia lhe perguntar o que é que se estava a passar, a gente ia tentar perceber como é que a gente podia ajudar essa pessoa, não é? Então, com o nosso corpo tem de ser da mesma maneira. Nós também temos de perguntar ao nosso corpo o que é que se está a passar e temos de ouvir, temos de o saber escutar, ok? Mas às vezes essa pessoa que está ao nosso lado, que estava a gritar por socorro, pode acontecer que ela se calhar é estrangeira e está a falar numa língua que a gente não conhece, não é? E como é que a gente ajuda e não conseguimos comunicar? Então como é que a gente faz esta dança, vá lá, não é? O nosso corpo também fala numa linguagem a que nós não estamos habituados a ouvir. A gente não está habituado à linguagem do nosso corpo, não é? E isto é algo que a gente tem vindo a perder. Isto nem sempre foi assim, porque antigamente sim, havia mais esta ligação ao nosso corpo, havia mais esta conexão connosco mesmos, havia mais esta escuta ativa, a escuta do nosso interior, ok? E se formos aos povos indígenas, eles ainda usam muito esta linguagem, têm muito esta conexão. E nós, e mesmo os povos orientais, por exemplo, também, não é? Ainda têm muito esta coisa. E nós aqui no mundo ocidental, no mundo moderno, é que fomos perdendo estes saberes, não é? Estes saberes que são muito empíricos e que fomos começando a dar mais primazia a outros saberes, a outras coisas, mas pior do que isso, começámos a dar poder aos outros. Poder a que as outras pessoas soubessem mais sobre nós do que nós mesmas. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente vai ao médico, ok? Nós damos o nosso poder do nosso corpo, daquilo que a gente sabe, a outra pessoa, não é? E acreditamos piamente naquilo que ela nos diz e nos remédios que nos manda tomar, mesmo que às vezes a gente ache que se calhar não é a melhor via, a gente acredita, confia, vai cegamente, sem questionar e dá o nosso poder. Acabamos por anular a nossa opinião e a nossa intuição sobre nós mesmas. Então, como eu estava a dizer, é preciso voltar a trazer este saber de escuta de volta, não é? E como é que a gente faz isso? Primeiro temos de perceber que a doença não é só uma doença, ou melhor, a gente não pode olhar só para a doença em si, mas tem de começar a olhar para a pessoa, para o doente, para o contexto onde esta pessoa está,
em que ambiente é que ela estava, porque é que a doença se desenvolveu naquela pessoa, naquele contexto, e tentar perceber qual é o papel daquela doença na vida daquela pessoa, ok? Porque, por exemplo, nós sabemos que as lesões de endometriose não são todas iguais, não são todas nos mesmos sítios e não afetam todas as portadoras de endometriose da mesma maneira, não é? Então há aqui diferenças. Então o que é que provoca estas diferenças? O que é que vem por trás disto, não é? E é quando a gente quer ir então às raízes das doenças, tentar perceber a sua verdadeira causa, que a gente começa a perceber que quase sempre por trás de qualquer doença, e na endometriose isso não é exceção, o que existe muitas vezes é aqui um conflito mental e emocional. Então o que acontece é que geralmente a doença é uma reação que se manifesta fisicamente na nossa vida a algo que está a acontecer a um nível mais mental e mais emocional e que precisa de ser resolvido. E isto à luz da terapia das constelações familiares, não sei se já ouviram falar desta terapia, uma terapia bastante interessante. E esta terapia e a filosofia que tem por trás, o que ela nos diz é que a doença tem um papel na nossa vida, e esse papel é um papel extraordinário, porque é a doença que nos impede, ou que impede a sua portadora, a pessoa que tem doença, de caminhar para a morte. Então a doença está a impedir a pessoa de caminhar para a morte. Porquê? Porque nós temos instintos básicos de sobrevivência e que para conseguirmos sobreviver, então estamos a usar a doença a nosso favor, porque a doença está-nos a alertar de que algo não está bem e se nós não virmos a doença, então caminhamos sem saber para a nossa morte. Vamos ficando cada vez mais doentes até morrermos. E isto vê-se muito naquelas doenças que são muito silenciosas e que só se manifestam fisicamente já em estados muito avançados, onde a cura já é muito difícil de acontecer, ok? Então a doença, se pensarmos nisto, e agora pensem aqui comigo, se pensarmos nisto, a doença e a endometriose até é nossa amiga, até é nossa aliada. Aposto que nunca tinhas pensado nisto desta maneira, mas ela está aqui, está-nos a alertar, está-nos a dar um pedido de socorro, está-nos a dizer que alguma coisa dentro de nós não está bem, que precisa de ser resolvida, não é? E ou a gente resolve, ou vamos começar a ver cada vez mais coisas físicas a acontecerem dentro no nosso corpo físico, porque isto então passou do nosso corpo emocional e mental. Nós temos vários corpos, várias subtilezas no nosso corpo, o corpo energético, metafísico, o corpo emocional. Então já passou da fase emocional e passa para o nosso corpo físico, não é? E vem de uma maneira muito tangível, através da dor, através do sofrimento, ok? Então, o que a gente sabe também é que a doença não aparece de repente. A doença vai dando sinais, não é? Vai de vez em quando um sinal aqui, de vez em quando um sinal ali, não é? E o que é que acontece? A maior parte das vezes a gente não liga para esses pequenos sinais, essas pequenas coisinhas que nos incomodam, que nos dão aqui algum desconforto, mas que não são desconfortáveis o suficiente para a gente querer mudar na nossa vida, para a gente querer fazer alguma coisa para mudar, ok? E a gente vai aguentando e o corpo vai respondendo a este gente aguentar, vai respondendo cada vez de maneira pior, até que é impossível a gente não ligar, ok? E porquê que a gente chega a este ponto? Porque mudar é difícil, mudar custa, mudar dá trabalho, não é? Então a gente vai aqui empurrando com a barriga até que um dia o que pode acontecer é ser tarde demais para a gente efetivamente mudar, ok? E este tarde demais na endometriose é a gente já não conseguir mais engravidar quando tinha estas expectativas, é a gente já não conseguir manter um órgão que já está demasiado afetado com as nossas lesões e temos de o retirar, ok? Então, tomem cuidado, vejam estes alertas, vejam estes pedidos de socorro do vosso corpo, vejam estes sintomas, ok? Prestem atenção a estes avisos que vocês vão recebendo, prestem atenção a estas mensagens, ok? Porque a doença vem como uma mensagem que é para a gente começar a cuidar daquilo que é verdadeiramente importante nas nossas vidas. Então temos também aqui de criar prioridades, ok? E como eu vos estava a dizer anteriormente, geralmente estas coisas, aquilo que é verdadeiramente importante, que é ir às causas, nas nossas causas geralmente o que nós temos são conflitos emocionais e mentais, ok?
todos nós temos estes conflitos e uns nós conseguimos resolver uns, outros não conseguimos resolver, enfim, as coisas vão passando e geralmente estes conflitos começam na parte da nossa infância. E o que acontece é como esses conflitos, alguns deles, nem todos, mas alguns deles como não foram resolvidos na altura que deviam ter sido resolvidos, então começam-se a acumular e começam a ser repetidos sucessivamente e aumentando também a sua dimensão. É por isso que a gente vê muitas vezes pessoas, principalmente mulheres, que estão em relações tóxicas, atrás de relações tóxicas e não se conseguem ver livres desses padrões, ou vemos crianças que foram violentadas e que elas próprias depois se tornam os agressores, ok? Então, não tem de ser sempre assim, estes cenários assim, podem ser outras coisas bem mais simples, como às vezes termos uma reação que é um bocadinho mais impulsiva ou mais agressiva, com uma pessoa ou com um acontecimento, alguma coisa que aconteceu, e às vezes a gente diz, nem sei porque é que reagi desta maneira, assim, não é? Então, o que aconteceu foi que nessa situação houve algum gatilho para as tuas emoções que não estavam resolvidas no passado. A tua reação foi assim impulsiva, não foi aquela coisa daquele acontecimento no presente, foi alguma coisa que estava no passado e que aquela situação no presente trouxe, mesmo que inconscientemente, ok? Porque o que acontece é que nós somos pequenos, quando nós somos crianças, nós somos frágeis, somos muito permeáveis àquilo que se passa no mundo, a gente absorve tudo aquilo que se passa e muitas vezes a gente não percebe aquilo que está a passar à nossa volta e ficamos muitas vezes magoadas, traumatizadas, porque tudo depende daquela leitura que a gente está a fazer naquele momento, cuidado que a gente tem, com o entendimento que a gente tem. Então quando acontece algo que não ficou resolvido com esse trauma, mesmo que depois inconscientemente, a gente passa a carregar isto também connosco pela nossa vida, ok? E como a situação se vai acumulando, e se vai acumulando com outras situações que depois vamos tendo ao longo da nossa vida, que aqui isto vai provocando stress no nosso corpo, na nossa mente, e chegamos à vida adultas como sendo umas pessoas completamente estressadas, cheias de atividades, cheias de coisas, então temos cada vez mais stress. O stress é uma resposta que é traumática. O stress é bom sim, mas em situações muito pontuais, para nos fazer mexer e ativar. Mas quando um stress começa a ser crónico e estamos sempre a viver em stress, aí então já começa a ser mau, porque o stress ativa o nosso cortisol, ativa a adrenalina, e se a gente tem esses níveis sempre muito altos, então começa-se a tornar inflamatório no nosso corpo e começamos então a ter um terreno que é fértil, tóxico, mas fértil para a endometriose crescer, ok? Porque sabemos que a endometriose é uma doença que é inflamatória e é sistémica do nosso corpo, ok? Então isto é uma coisa para vocês refletirem, ok? Outra coisa para vocês refletirem é como é que vocês veem a doença. Porque se calhar, e agora vamos aqui parar para pensar e abrir aqui a nossa mente, porque se calhar a endometriose pode ser para ti uma coisa boa, pode ser alguma coisa boa que te aconteceu. E agora vais dizer, porque que a endometriose é uma coisa boa, que estupidez, parvoíce, claro que não. Calma, vamos pensar, ok? Porque se calhar porque tens endometriose não tens de ir trabalhar, porque se calhar porque tens endometriose tens a atenção das outras pessoas, porque se calhar podes-te desresponsabilizar de alguns daqueles que seriam os teus deveres, podes usar um papel um bocadinho de vitimização de algumas situações que até podem dar jeito, podes dar desculpas para não ir a determinados sítios. Então, estamos aqui a pensar, será que há ganhos secundários com a nossa doença? Será que eu ganho alguma coisa com esta doença? Porque a endometriose pode estar então a tornar aqui uma justificação para a forma como estamos na nossa vida. E agora reflete na maneira como estás na tua vida, ok? Porque podemos dizer assim, eu não posso fazer exercício físico porque tenho muitas dores, ok? Será que de facto tens muitas dores? Será que de facto tens sempre muitas dores? Será que não há nenhum tipo de exercício físico que possas fazer? Porque o exercício físico, como sabemos, é um dos pilares para conseguirmos combater a endometriose de forma natural e há muita gente que não tem vontade de fazer exercício físico, ponto. E arranja todas as desculpas, já porque não tem tempo, não é? Então, vamos começar a pensar nisto de uma outra maneira, não é? Porque é importante, então, olharmos para a portadora de endometriose, o seu ambiente e ver também como
e onde a endometriose está a manifestar. Isto são outras questões, ok? Porque a maneira como a doença endometriose se manifesta no nosso corpo é importante para conseguirmos chegarmos realmente àquilo que são os nossos conflitos emocionais, os tais conflitos que precisam de ser resolvidos. Quando começamos a conseguir resolver esses conflitos emocionais, é quando geralmente conseguimos começar de facto a resolver a doença, ok? Já há muitas disciplinas que veem as coisas também um bocadinho desta maneira. A Ayurveda vê desta maneira, a medicina tradicional chinesa vê isto, a bioenergética também, ok? Todas elas falam deste conceito de que a parte emocional é importante para tratarmos a nossa parte física, ok? Eles falam muito em como frequências negativas, mais densas, sentimentos que a gente tenha, por exemplo, de raiva, de angústia, de ressentimentos. Portanto, estamos a falar da parte emocional, dos nossos traumas, mais uma vez, de como tudo isto causa doenças, e inclusive em a que órgãos é que causa essas doenças. Por exemplo, a medicina chinesa, a raiva ou o medo, penso eu, está muito associado aos rins, por exemplo. Então, eles têm muito estas ligações ao caso. No caso da endometriose, o que é que a gente vê em relação aos órgãos? Vemos que o que geralmente é aqui mais afetado, por exemplo, é a parte do útero e a parte dos ovários, não é? Então, a parte do nosso sistema reprodutor. E em termos físicos, o que é que isto é? É a parte do nosso corpo que gera, não é? Que cria, não é? E que dá nutrição para que um bebê cresça, não é? Simbolicamente, o que é que isto pode dizer, não é? Simbolicamente, metafisicamente, não é? Então, o que é que será que isto me poderá estar a dizer? Ou questões que nós podemos fazer, mensagens, mais uma vez. Então, como é que será que eu me estou a nutrir a mim? Como é que será que estou a nutrir os outros? Será que me estou a dar em demasia aos outros e será que me esqueço de nutrir a mim? Porque se nós virmos a endometriose, as lesões estão à volta do útero, não é? Estão fora do útero, então é como se estivessem a dar um abraço ao útero, é como se estivessem a aconchegá-lo. Então será que falta-nos esse aconchego? Será que falta-nos cuidar de nós mesmos? Será que damos tanto aos outros que não damos a nós? E isto também já está um bocadinho estudado a nível do perfil psicológico das mulheres com endometriose, que são um bocadinho assim, ok? Será que eu estou a conseguir criar aquilo que eu quero criar? Os meus projetos, os meus desejos, os meus sonhos, será que estou a conseguir manifestá-los, criá-los, deitá-los cá para fora? Ainda energeticamente, isto também tem ligado, quem conhece os chakras, estamos aqui ligados aos nossos, temos 7 chakras principais e aqui, onde se situa aqui os nossos órgãos reprodutores, temos aqui o chakra ligado ao centro das emoções, o chakra ligado aqui ao poder pessoal, à nossa segurança. Então, será que estamos com uma autoestima elevada? Será que estou a conseguir expressar o que eu quero? Será que estou a me permitir sentir-me as minhas emoções e a expressar as minhas emoções? Será que tenho o meu poder pessoal ativo? Tenho uma voz? Tenho autoestima? Comando ou lidero a minha vida da maneira como eu gostaria? Okay? Então, isto são tudo questões que a gente pode refletir um bocadinho. Não sei se já tinhas pensado nas coisas desta maneira, vão-me dizendo, vão comentando o que é que vão achando destas reflexões. É isso que a gente está aqui a fazer hoje, ok? Quando a gente vai ao médico, por exemplo, o que a gente está a fazer um bocadinho, sem nos apercebermos, isto não é estar aqui a falar mal ou nada disso, sem julgamento aqui absolutamente nenhum. Mas o que acontece um bocadinho, quando estamos doentes, vamos ao médico, o que a gente está a fazer é desresponsabilizarmos da nossa saúde, ok? E já falei nisto no início, a gente toma os medicamentos que eles nos dão, que são prescritos e pronto, ok? A gente acha que está tudo bem, ok? Tomei e se não deu resultado, a culpa é do médico, não é? Então, mas o que é que os medicamentos estão a fazer, ao fim e ao cabo? Os medicamentos estão a atuar nos sintomas, não é? Mais uma vez, não estão a atuar na causa, não é? E como não estão a atuar na causa, a doença vai continuar lá, ok? Então, se os tais conflitos emocionais, psicológicos não são resolvidos, a doença, o que é que vai acontecer? Vai acabar por voltar e é por isso que muitas vezes quando fazemos uma cirurgia para a endometriose pode voltar porque a causa não foi resolvida, ok? Ou então vai se manifestar de outra maneira, vai começar a afetar outros órgãos, porque ela vai continuar a expandir, ela continua lá, não é? E isso deve-se muitas vezes porque os tais conflitos também não foram resolvidos. E enquanto não for resolvido, então vamos estar sempre... O corpo vai continuar a gritar os seus pedidos de socorro
para a gente os resolver, ok? E depois vamos continuar indo ao médico e vamos tentando perceber o que é que... E vamos remediando e remediando e remediando, sem ver solução, porque de facto não fomos à causa, ok? E obviamente devemos ir aos médicos quando as coisas estão mal e estão no plano físico, obviamente que sim, ok? E felizmente já há médicos que já começam até a dar algumas indicações de que a parte emocional também é importante, a parte psicológica é importante, ok? Ainda bem que assim é, começa a ser feito. E de preferência, o que a gente deve fazer é cuidar de nós de uma forma holística, que é isto que eu digo aqui muitas vezes no Renascendo, é isto que eu defendo. É aliarmos, é complementarmos aquilo que são as medicinas convencionais com as medicinas integrativas, com as medicinas naturais. Portanto, serem complementares, ok? E isto faz parte não só, então, irmos ao médico e termos a parte do nosso físico e do nosso corpo visto e ver como é que as coisas estão e observado, mas também tratar a parte emocional. E isto inclui fazer aqui uma investigação que é profunda, que às vezes ir ao nosso passado, ir aqui ao nosso interior, ir aqui às nossas sombras, e nem toda a gente está preparada para fazê-los, nem toda a gente quer fazer, nem toda a gente sabe como fazer sozinhos, então procurem alguém que vos ajude a fazer esse trabalho se não tiverem capacidade de o fazer sozinhas, ok? Este trabalho emocional é um bocadinho como se a gente fosse aqui descascando uma cebola. Começamos aqui pelas camadas de fora, vamos aqui à superfície, vamos tirando essas camadas e vamos indo cada vez mais fundo. E o que acontece é que essa cebola nunca vai ficar totalmente descascada, porque há sempre coisas que a gente pode ir melhorando, há sempre coisas que a gente vai aprendendo, há sempre coisas que a gente vai evoluindo, vamos crescendo, vamos tendo outras coisas para trabalhar. Portanto, e quanto mais vamos fazendo isto, às tantas o que acontece é que já não estamos a curar-nos só a nós, mas estamos a curar também as outras pessoas que estão à nossa volta. E isto também é um bocadinho, tem a ver com as constelações familiares, como eu disse ao início. Porque nós não vivemos sozinhos, vivemos integrados, vivemos num sistema, nosso sistema familiar, o nosso sistema organizacional, o que for, nós estamos num sistema de pessoas à nossa volta, não é? E quando nós nos curamos, curamos também os outros, curamos as gerações que vêm a seguir, os problemas dos conflitos que a gente cura já não vão ser transmitidos aos nossos filhos e inclusive também os conflitos que vieram para nós de gerações passadas também já vão ser resolvidas. Então estamos a resolver conflitos para o passado e para o futuro, ok? Então é isto que também torna estas coisas tão interessantes, ok? Então está na hora, não é, de começarmos a olhar um bocadinho mais para o nosso interior, se de facto queremos começar a manifestar a nossa saúde e termos uma vida mais saudável, ok? E hoje era esta a reflexão que eu vos queria trazer, então digam-me aí nos comentários se já tinham pensado nas coisas desta maneira, se isto vos fez sentido e se conseguem perceber as mensagens então que o vosso corpo vos está a tentar transmitir, ok? Fica esta reflexão para esta live de hoje. Vou continuar aqui a fazer mais algumas lives porque estamos em fase aqui de pré-lançamento daquilo que é a semana anti-endometriose, que vai iniciar no dia 5 de junho, vai de dia 5 a dia 7, vai ser sempre às 9h30. É um evento gratuito, é um evento online, onde eu vou falar de mais coisas aprofundadamente aqui sobre a endometriose, vou-vos falar sobre os erros que vocês estão a cometer quando fazem os vossos tratamentos. Vou-vos dizer também alguns passos para começarem a tratar a endometriose de forma natural e na última aula, porque vão ser 3 aulas, 3 sessões, na última sessão vamos fazer aqui um plano de ação para a gente conseguir chegar ao verão sem termos barriga inchada, sem termos dores, sem termos de prescindir de fazer as coisas que a gente gosta, ok? Por isso, inscrevam-se depois no link que está nas redes sociais, está no meu link do Instagram. Portanto, vamos lá, vamos começar a combater a endometriose de uma forma natural e de uma maneira que seja realmente eficaz, ok? Espero para vocês, vamos nos vendo, vou fazer mais lives durante esta semana e na próxima semana. Vamos nos vendo, qualquer coisa, qualquer assunto que às vezes vocês tenham mais interesse, também podem ir falando comigo. Beijinhos a todos e tenham uma boa noite. Beijinhos.